A gente fica sem palavras para dizer o que a gente escuta a cada dia que Jacob se dá sua palestra. Jacob, eu vim aqui com uma pergunta do pessoal da Crevale, que é a Josefa Dionísio, da Associação Espírita Divina Luz Divina. Ela gostaria de saber de que maneira o obsessor reconhece sua caça, visto que nesta vida estamos em outro corpo e tomando outras atitudes. É porque o obsessor não fica vinculado à máscara, à persona, mas ele percebe a nossa intimidade. Interessante a expressão caça, não é? Porque há espíritos que realmente ficam procurando o inimigo encarnado. E muitas vezes ele vai encontrá-lo em situações de invigilância. Há um caso muito interessante narrado na literatura espírita pelo espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, de uma criança em que o André Luiz e o mentor foram visitar. Este menino, ele estava vivendo, morando com a mãe, numa região rural, distante das cidades. Extrema pobreza. Mas era um menino que tinha tantas deformidades físicas que não conseguia falar. Ele emitia apenas urros. Então, quando os espíritos chegaram ali, eles ficaram penalizadíssimos com a situação daquela mãe, também enferma, com aquele menino com um corpo tão deformado, pernas, braços, ele não andava, ele não movia os braços, ele não conseguia falar, ele tinha problemas auditivos. Era como que um portador de deformidades das mais graves, geneticamente falando. André Luiz se surpreende com aquela situação e o mentor vai lhe explicar algo muito importante. Pediu que ele entrasse na faixa psíquica da criança. Então ele acessou uma encarnação passada, em que aquela criança deformada foi um grande líder político de comunidade muito grande e muito abastado. E que em determinado momento de uma insurreição civil, ele aproveitou para mandar matar dezenas de inimigos para perpetuar-se no poder. Quando ele desencarnou, os inimigos perseguiram-no terrivelmente por muito tempo. Ele sofreu muito no mundo espiritual por aquele crime que ele havia cometido. Então, ocorre que, com o passar do tempo, muitos daqueles inimigos desencarnados, como ele também, foram reencarnando, foram entendendo a ilusão da perseguição, foram perdoando, foram seguindo a vida deles, porque ficar ligado a uma pessoa dessa, criminosa, é muito ruim. Então eles foram também se libertando, mas ficou um pequeno grupo de perseguidores. Esses perseguidores não abandonavam-no. Então o que a espiritualidade fez? Ele precisava de uma encarnação só, de passagem, de transição, em que ele se asserenasse para depois encontrar esses inimigos que reencarnariam na condição de parentes, de filho ou de esposa, enfim, eles se aproximariam no futuro, mas ele precisaria de uma encarnação só, em que ele se desligasse desses inimigos e pudesse recompor-se psiquicamente. Essa reencarnação de passagem, ele ficaria oculto aos inimigos. Então eles encontraram a solução do problema. Ele reencarnou numa região muito pobre, afastado do grande centro, e com graves deformidades, para que os inimigos não o encontrassem. Seria um caso de uma moratória que ele recebeu
uma reencarnação de transição, uma reencarnação de passagem, uma dívida expiatória que ficou momentaneamente paralisada, para que em outra vida, quando reencarnasse com um corpo mais saudável, ele pudesse solver as suas dívidas, solucionar os seus problemas com aqueles inimigos. Então, existem sim encarnações em que a pessoa fica oculta, não é, dos inimigos, dos obsessores. Mas muitos de nós temos essa oportunidade também. Os espíritos não nos encontram com facilidade, os inimigos. Muitos também ficam observando, perdem o contato. E muitas vezes eles só vão nos encontrar porque são atraídos magneticamente pela nossa invigilância. Segundo Allan Kardec, os espíritos vão ser atraídos por nós, pelos nossos desejos, pelas nossas tendências. Eles são atraídos pela nossa vaidade, pela maldade que trazemos dentro de nós e que se estampa em torno de nós na chamada aura, que Allan Kardec menciona que é uma atmosfera que nós temos em torno de nós, criado pelo nosso perispírito. Então, os nossos inimigos são atraídos. Isso acontece muitas vezes na infância. Pode ser que um inimigo já encontre o seu desafeto logo que reencarna. Outros vão encontrar na adolescência, quando aí o jovem fica muito vulnerável, muitos entram em processos obsessivos porque se conectam com os inimigos do passado. Outros vão encontrar esses inimigos na vida adulta. Mas se nós mantivermos a vida reta, se nós mantivermos a vida equilibrada, se nós mantivermos a alta sintonia, esses espíritos poderão até nos reconhecer, mas não terão acesso à nossa psique. Ou se tiverem, terão oportunidade, quando nós abrirmos o Evangelho, dentro de nós, também tomarem conhecimento com essa fonte sublime de saber e também se transformarem. Então, é possível o indivíduo ficar oculto. E muitos de nós vão encontrar esses inimigos pelas portas da invigilância, que nós mesmos abrimos e os convidamos novamente para entrar em nossas vidas.